Oi, galera! Vamos falar um pouquinho sobre o que são linhas imaginárias? Então, vamos lá. Aqui nós temos o planeta Terra, tá, pessoal? Para começar, percebam que o eixo é essa linha no meio aqui, ó. O eixo do planeta, ele não é reto. Percebam que ele tem uma leve inclinação aqui, ó, pro lado direito, nesse momento aqui tá pro lado direito, de 23,5 graus. Então, o eixo da Terra sempre tem uma inclinação, tá? E aí, isso faz com que essa área onde tá o mouse receba mais radiação solar. Porque como a Terra o formato da Terra é próximo de um formato de uma esfera, não é exatamente uma esfera. O formato da Terra é um geóide. Depois eu vou pedir para que vocês pesquisem o que é um geóide, que vocês vão entender mais ou menos como é o formato da Terra, tá? E daí, pessoal, essa inclinação aqui, essa linha do meio é o eixo da Terra, tá? E essa inclinação é por volta de 23 graus, ou seja, deveria estar mais ou menos aqui se fosse reto, tá vendo? Mas está 23 graus inclinado. Nós temos aqui as linhas imaginárias. Por que nós chamamos de imaginárias? Porque elas não existem de verdade. Não são, por exemplo, como montanhas, rios, continentes, etc. Na verdade, nós colocamos elas aqui por convenção, né? Os cientistas colocaram a linha aqui para definir o que é hemisfério norte e o que é hemisfério sul. Nesse caso, essa aqui é a linha do Equador e ela define, a função da linha do Equador é definir norte e sul. Tudo que está acima da linha do Equador nós chamamos de hemisfério norte, tudo que está abaixo nós chamamos de hemisfério sul. Essa é uma das linhas imaginárias. Nós temos também, se você observar um pouquinho mais apagado, uma linha aqui acima e outra abaixo. Essa linha de cima nós chamamos de Trópico de Câncer, Trópico de Câncer, e a linha de baixo, Trópico de Capricórnio, tá? E por fim, nós temos mais uma linha aqui que define o Círculo Polar Ártico e a linha de baixo, o Círculo Polar Antártico. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Olha só, a Terra girando, fazendo um movimento de rotação aqui, e esse é o movimento de rotação. Eu vou voltar um pouquinho esse vídeo, tá? Aqui, perdão, esse é o movimento de rotação. Ela gira em torno dela mesma, não está girando em torno de ninguém. Agora, ela está fazendo o movimento de translação. Translação é o movimento que o planeta faz ao redor do Sol. Ela faz os dois movimentos ao mesmo tempo. Ela gira em torno dela mesma e gira em torno do Sol, tá bom? Tá vendo? O movimento de rotação, gente, ele define dia e noite. Olha só, a Terra está girando em torno dela mesma e de um lado ela está recebendo radiação, do outro lado não. Vocês conseguem perceber aqui as linhas que eu falei para vocês? A linha central é a linha do Equador, que define norte e sul. Essa linha aqui é o Trópico de Câncer, essa é o Trópico de Capricórnio. E nós temos duas linhas que não aparecem aqui, que seria o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, tá bom? Vejam. Isso daqui depois eu vou explicar para vocês. Dependendo de onde o Sol estiver incidindo mais, a gente vai falar que é verão, inverno, primavera ou outono. Mas isso eu vou deixar para uma próxima aula. O mais importante é que vocês tenham entendido a respeito das linhas imaginárias. Eu vou colocar aqui para vocês no PowerPoint da nossa aula, que ele também traz informações sobre as linhas imaginárias, tá? Então, olha só. Nós temos aqui, ó, zona equatorial. Na verdade, deixa eu pegar uma outra imagem que fique um pouco melhor para vocês perceberem, tá? A linha imaginária central é a linha do Equador. Aqui tá Equador com C, porque é em outra língua, mas em português seria EQUA, Equador. Aí tem o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico, percebem? Então, né? Muito legal. Depois eu vou explicar a funcionalidade de cada uma dessas linhas. Mas eu já vou adiantar que tudo que está dentro dos trópicos é tropical. É uma área quente. O que está dentro das áreas temperadas aqui, ó, entre o Trópico de Câncer e o Polo Norte, e a Círculo Polar Ártico, é a zona temperada. Então, tem a zona temperada norte e zona temperada sul. O Polo Norte e o Polo Sul. Bom, na aula a gente conversa mais e aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas linhas imaginárias. Respondam ao fórum que a professora deixou, tá bom? Pesquisem e aprofundem um tema que a gente vai falar bastante ainda sobre ele. Fica tranquilo, caso você não tenha entendido alguma coisa, anota tudo que a professora explica na aula com bastante calma. Um abraço, fiquem com Deus, boa semana pra gente, até mais.